Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade. Hoje vamos falar sobre a importância da infância. Vamos falar sobre a criança no mundo atual. Muito interessante, perguntas fantásticas sobre o assunto. Vamos falar sobre educação. Enfim, é a dificuldade que todo pai encontra hoje para educar seu filho. Antes disso, convidamos você a fazer a nossa prece. No final do nosso programa, nós temos a fluidificação da água. Se você quiser deixar sua água já aí diante da televisão, para a gente fluidificá-la, tranquilo. Vamos ter perguntas muito interessantes na área de educação. Mas vamos à prece, aí a gente continua. Deus de amor e bondade nos abençoe. Abençoe todas as nossas crianças do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso planeta. Nos abençoe, Senhor, para que em sintonia contigo possamos buscar o melhor para todos nós. Abençoe nosso presidente da República, nosso governador, nosso prefeito, bem como todas as autoridades políticas e religiosas. Nos abençoe, Senhor, que assim seja. Bom, então nós vamos estar falando sobre a criança. Olha que interessante. Necessidade da presença dos pais. Qual o melhor método de educação no mundo de hoje? Como educar a criança? Antigamente o método que nós educávamos era bater na criança. Será que esse método ainda é necessário? Vamos ver no nosso programa. Qual a ligação da criança em relação às redes sociais? Como lidarmos com a criança e a mídia? Em relação a celular, aparelhos eletrônicos, joguinhos? Como devemos nos comportar em relação às nossas crianças nesse contexto? Pergunta interessante, a importância da religiosidade na infância. Como lidar com isso? E a criança de hoje, ela é menos educada ou mais educada que a criança de antigamente? Interessante. E qual o papel da escola na educação da criança? Todos esses temas nós vamos ver agora e nós vamos estar acompanhando aí com matérias, reportagens sobre escolas que educam, que têm um papel importantíssimo na formação do caráter do seu filho. Nós vamos ver algumas escolas que educam, o trabalho que é feito dessas escolas e alguns depoimentos e perguntas sobre o assunto. Bom, como que nós entendemos a infância? Qual o período compreendido da infância? A infância é considerado de 0 até 11 anos e 9 meses. Teoricamente, essa é a fase considerada infantil, tá certo? Foi feita uma pergunta para Olavo Bilac, há muitos e muitos anos. Quem conhece o grande educador Olavo Bilac, e perguntaram para ele quando começa o processo de educação de uma criança. Na sua visão, quando você acha que começa? Quando ela nasce, com 0 ano, quando ela começa? Quando realmente é o período que nós começamos a educar a nossa criança? Sabe o que Olavo Bilac responde? Eu fiquei sem entender quando eu li. Ele diz assim, que a educação de uma criança começa 50 anos antes do seu nascimento. Será que ele está louco? Não está não, porque o pai que hoje educa os seus filhos e é o vô, ele vai refletir na educação do seu neto, só para você ter uma ideia. Então, a educação que o pai dá para o filho é a educação que o filho vai refletir, tá certo? Lá no seu neto. Então, na verdade, a educação da criança começa 50 anos antes do seu nascimento. Por que não dizer mais? Olavo Bilac foi até... colocou até uma idade pequena, mas na verdade, na minha visão, ela começa 100 anos antes do nascimento, tá certo? Não só no nascimento. Mas qual é a melhor fase para educar essa criança depois que ela nasce? A melhor fase para educar, segundo os psicólogos, uma psicóloga maravilhosa, Ofélia Cardoso, que é uma psicóloga infantil, e ela nos coloca, e uma socióloga, ela nos coloca que a melhor idade é de 0 a 2 anos. Depois dessa idade não se educa mais, você apenas molda o que se educou. Olha que interessante. E é perguntado para ela, Ofélia, qual é o melhor método de educação que os pais devem utilizar? E ela disse numa palavra simples, que realmente é o verdadeiro e o melhor método de educação. Aliás, eu diria que único, chama-se exemplo. Tá certo? Se você não quer que o seu filho xingue, você não xinga. Se você não quer que o seu filho minta, não minta. Se você não quer que o seu filho seja corrupto, não seja corrupto com ele.
É simples, é o processo, é o melhor método educativo, é o que verdadeiramente educa, porque as palavras não educam, o que educa é o exemplo. A palavra dignifica, mas o exemplo arrasta. Eu vivenciei uma cena muito interessante. Eu estava indo para o circo levando meus filhos, eles eram pequenos. E cheguei, na minha frente tinha um senhor com uma menininha que ia assistir a sessão lá do circo. Quando ela chegou no caixa, a moça do caixa disse, ela paga só metade, porque ela é pequena. Aí o pai disse, não, ela já tem 7 anos, ela completou ontem, porque acima de 7 anos pagava uma inteira para a criança. Então a menininha disse, ontem eu fiz 7 anos, então eu já pago inteira. Então ele fez questão de pagar aquele ingresso inteiro. Quando eu entrei para o circo, eu achei aquele ato fantástico. Fui conversar com ele, falei, olha, eu achei a sua atitude tão digna, fantástica, porque você poderia ter mentido que ela tinha menos e pagar metade do valor do ingresso, né? Tipo assim, o ingresso era 10, ele pagaria 5. Ele diz assim, você acha que eu iria ensinar minha filha a ser corrupta por causa de R$5? Se eu tivesse feito isso, eu estaria ensinando minha filha a ser corrupta. Olha que interessante. Muitos dos nossos políticos corruptos, será que os pais deles fizeram isso com eles? Às vezes não. Então, na educação é que se molda, é que se prepara o caráter de um homem. E nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes somos corruptos e ensinamos nossos filhos a serem corruptos. Por exemplo, chega alguém para nos cobrar na porta, você diz, vai lá e fala para o cobrador que eu não estou. Quer dizer, mentindo, né? Ensinando o filho a mentir, ensinando o filho a se esconder e não assumir os seus compromissos. Então, o exemplo é o melhor método educativo e não existe outro. Portanto, se você quer que seu filho seja educado e digno, seja educado e digno. Mude para que o seu filho muda. Porque se você não mudar, ele não vai mudar também. Interessante isso, né? Os filhos normalmente é um reflexo nosso, daquilo que nós oferecemos a eles. Obviamente, existem as suas exceções, tá certo? Olha só. Bater na criança é um método educativo? Já foi. No passado era um método educativo porque o homem, na sua brutalidade, na sua animalidade, não conhecia outro método a não ser bater. Então, culturalmente, era entendido que quanto mais se bate, mais educado se torna a criança. Isso, na verdade, é uma mentira, era um método fácil de educar, mas aparentemente muito eficaz, mas não era real, porque a criança aparentava algo que ela não possuía de verdade. Quando, por exemplo, chegava uma visita em casa e ela levantava imediatamente para a visita sentar, não é porque ela era educada e porque ela já tinha essa consciência, é porque ela sabia que se ela não levantasse, a hora que a visita saísse, ela apanhava até morrer. Então, por medo, ela se fingia educada, mas no fundo ela não era educada. Ela estava fazendo aquilo por medo, né? Então, a pergunta que eu fiz anteriormente, será que as crianças de hoje, elas são menos educadas que a de antigamente? Não, são mais educadas, porque na verdade elas são sinceras. Hoje elas não têm medo de apanhar. E quando elas agem naturalmente, eu vi uma cena muito interessante, uma senhora chegando com compras no seu prédio, carregada de sacola, e uma criancinha ofereceu de 7 aninhos, tia, posso ajudar você a carregar suas sacolas? Ela disse, sim, meu amor. Então ela levou. Quer dizer, aquilo é uma coisa espontânea, natural, num processo de educação natural, não de violentação. Então, antigamente nós não éramos educados, nós éramos camuflados. Essa que é a grande verdade. Por medo, nós agíamos como a sociedade hipócrita age. Aquele esmalte, né? Aquela cara de ovelhinha, quando na verdade tem um lobo escondido por trás. Então, era uma falsa educação. Então, bater nunca educou. Ao contrário, quando a gente vai estudar psicologia,
a gente vê os traumas da infância, né? Como isso vai refletir na vida do adulto. A gente não tem ideia. Eu recomendo que toda mãe que ama o seu filho deva estudar psicologia. Não fazer uma faculdade, mas comprar livros simples de psicologia, livros iniciais na área de psicologia. O que é psicologia? Para que serve psicologia? As bases da psicologia, eu acho que ela é necessária não só para o estudante de psicologia, mas para qualquer ser humano, porque a psicologia faz parte da vida, né? E não tem como nós fugirmos dela. Nós vamos ver aqui a importância, outra pergunta, qual a importância da religiosidade na vida da criança? Tem toda a importância. Uma criança que ela teve uma formação religiosa, ela acaba adquirindo, tá certo? Vamos dizer assim, uma postura diferente em relação ao mundo. Ela se torna mais sensível à dor alheia. Ela é uma criança dócil porque ela acredita em Deus. Ela tem essa fé de que o que acontece é com a permissão divina. Então ela se torna uma criança mais resignada, menos revoltada. Então é feito todo um trabalho. Alguns falam, principalmente alguns cientistas mais vamos dizer assim, despreparados, que a religião é um aparelho ideológico de Estado que aliena a cabeça das pessoas. Sim, eu concordo que algumas religiões podem alienar a mente do indivíduo, mas de um modo geral, não. De um modo geral, ela trabalha e molda o caráter, sem criar, vamos assim dizer, tabu, né, religioso e nem preconceito. Então, a religião na vida da criança, eu acho de capital importância. Não só eu, mas os psicólogos, os sociólogos. Porque existem trabalhos mostrando que a criança que teve uma formação religiosa, ela é bem menos violenta que a criança que não teve uma formação religiosa. Ela é muito mais fácil de lidar com outras crianças, no sentido socioeducativo, de sociabilização com as outras, do que a que não teve essa formação. Existem, então, vários dados estatísticos que provam exatamente isso, né? Então, é fundamental a formação religiosa. Os pais têm que procurar. Se você é católico, ela tem que fazer primeira comunhão, crisma, seguir certinho. Se é evangélica, frequentar as aulinhas de catequese. Se é espírita, mesma coisa, né? Independe. Tem que ter uma religião, acho muito importante, ou uma religiosidade, né? Eu conheço um casal de médicos que eles são considerados ateus, mas eles estudam, tiram um dia para falar de Deus, para falar sobre religiosidade, né? Não vou nem falar de Deus, religiosidade, que eles acreditam em Deus, mas é interessante, esse casal de médicos, eles apresentaram para os filhos o islamismo, a cultura budista, a cultura cristã, então ele apresentou um leque para que o filho, na fase adulta, escolhesse a melhor que ele gostaria de ter ou não ter nenhuma. Então, apesar de se considerarem, entre aspas, ateus, são mais religiosos do que muitos que nós conhecemos. Então, essa característica é importante. Agora, o pai tem que ter essa consciência de que isso é importante para o filho. Se ele não tem tempo de dar essa formação, como esse casal, então que ele leve para que ele tenha essa formação. Tomando muito cuidado, né? Porque algumas religiões às vezes alienam a cabeça das crianças. Só para você ter ideia, eu encontrei uma jovem de 17 anos que estava pensando em suicídio e ninguém conseguia tirar da cabeça dela a ideia de suicidar-se. Então eu fui conversando na área médica, sentei com ela e tentando convencê-la, até que ela se abriu comigo e disse que na verdade ela queria se matar porque ela já estava condenada perante Deus. Eu disse, como assim? Ele disse, olha, na minha religião eu aprendi que quando a gente faz sexo com a pessoa do mesmo sexo que a gente, no caso de uma relação homoafetiva, eu já estou condenada ao fogo do inferno eterno. Então, como eu vou morrer mesmo, eu já me mato logo e acabo com isso. Olha que coisa traumática, dolorosa. Olha o que essa formação religiosa trouxe para essa
essa adulta, né? Ou seja, é lamentável esse tipo de visão que algumas religiões passam, do inferno, de que você cometeu um pecado mortal, sem dar essa ideia de um Deus, porque essa ideia é uma ideia equivocada da religião, é uma ideia mosaica, é uma ideia diferente da que Jesus trouxe. Jesus trouxe a visão de um Deus diferente, um Deus que perdoa sempre, que ama, né? E de repente algumas religiões ainda estão eu acho que seguindo Moisés. E nesse aspecto nós temos que ficar em alerta, né? Bom, gente, em relação ao processo de educação na infância, nós vamos falar, muito importante, qual o papel da escola na educação. Aliás, tem pais que estão jogando para a escola essa função, esquecendo o papel dele. E antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria só de lembrar que o maior presente que você pode dar para o seu filho não é o melhor videogame, não é o tênis de marca, não é levar ele para os Estados Unidos para conhecer a Disney, não é levar ele para o Beto Carreiro, no parque, tá certo? Sabe qual é o maior presente você pode dar para o seu filho? E que é tão barato? A sua presença, você ao lado dele, principalmente quando ele mais precisa de você, que é nessa idade de 0 a 11 anos. Ele diz: papai, eu quero ir com você. Não, você não vai. Papai, deixa. Não, leve seu filho, esteja com ele aonde você for, envolva o máximo. É óbvio que tem lugar que você não pode levar a criança, mas aonde você puder e o tempo que você puder estar com ele é importante, mas estar com a criança, porque às vezes a mãe está dentro de casa 24 horas, mas ela não dá importância. A criança chega: mãe, sai daqui que eu estou assistindo televisão, sai daqui que eu vou assistir minha novela, sai daqui que eu estou assistindo jornal. E a criança fica ilhada, fica dentro de casa. Na verdade, só existe o corpo presente. Então, a presença dos pais é fundamental. Uma pesquisa feita na Inglaterra sobre a presença dos pais também foi feita nos Estados Unidos e no Brasil. A média que os pais ficam com seus filhos durante o dia é em torno de 5 a 10 minutos. Você acredita? De 5 a 10 minutos é o tempo que um pai tem dedicado ao seu filho. Gente, qualquer empresário de ponta de rua sabe que quanto mais ele presente na empresa, mais essa empresa vai para frente. E não existe maior empresa do que a sua família. E você não dedicar tempo a ela é ridículo. Tá certo? O fato de você estar, às vezes, dentro de casa, você não está junto com a sua família. E isso é muito complicado. Você está bebendo, está conversando com um amigo, está no celular, sem olhar nem para o filho, nem prestar atenção. Você tem que sentar com seu filho, contar toda a sua história, a sua vida, e passear com ele, jogar bola, pescar, levar ele no parque, comer pipoca, passear com ele e tirar ele, tá certo, desse mundo virtual que nós nos encontramos. Existem pais cometendo o pecado de dar para o filho, antes de 12 anos, um celular, tá certo? É horrível isso, porque ele já começa a navegar. E os pais querendo ficar livre do filho, porque a criança é agitada, ela quer fazer alguma coisa, e o pai, como não tem tempo, joga-lhe um celular na mão para que ela possa sossegar e dar tranquilidade para ele. Isso é egoísmo. Ele está criando um verdadeiro monstro para o futuro, porque a criança vai ficar alienada, vai ficar viciada em jogos eletrônicos, nessa vida virtual que não é uma vida verdadeira. Então, cuidado. Na minha visão, antes dos 12 anos, criança não deve ter celular. Não há necessidade dela ter o celular, tá certo? Nós temos que começar a fazer um trabalho nesse sentido. Nós estamos vivendo uma era, que eu falo que é a era do macaco que nunca comeu doce. Macaco que nunca comeu doce, quando come se lambuza. Está todo mundo se lambuzando, achando que isso é o máximo. E eu vou dizer o seguinte, o reflexo disso nós ainda vamos ter no futuro. Quando crianças entrarem nas escolas exterminando todo mundo, matando todo mundo, porque ela só aprende isso nos jogos eletrônicos, jogos de matar, jogos de coisa. O que nós estamos formando? Monstros. Então, gente, vamos ficar em alerta em relação a isso. Cuidado com essa peste chamada rede social que a atualidade está. Vemos inúmeras crianças viciadas em jogos eletrônicos e mais, também adultos, pais viciados. Situação gravíssima, né? Então vamos ao vídeo das escolas que educam. Temos aqui algumas escolas que estão mostrando os vídeos e a gente vai ver cada uma delas e vamos comentar sobre essas escolas. Muito interessante o trabalho que eles realizam e eu vou falar sobre esse assunto, ok? Vamos lá.
obras sociais Vantuil de Freitas, ela surgiu com a finalidade de buscarmos, de alguma forma, diminuir a violência na nossa cidade. Há alguns anos nós começamos a reunir com um grupo de pessoas e chegamos à conclusão de que realmente Cuiabá era uma cidade violenta e que nós precisávamos tomar alguma providência. E foi aí que nós começamos a reunir grupos de pessoas interessados e fomos para os bairros carentes desenvolver as atividades com a proposta de realmente combate à violência. Então nós fomos reunindo um grupo de pessoas com os mesmos ideais, né, que tinha por finalidade esse objetivo, ir de encontro à criança marginalizada e transformá-la. Foi aí que foi surgindo as ideias das mais diversas. Então nós fazemos um trabalho de visitar esses lares, de conversar, encaminhar essas crianças, e nós percebemos que surgiu a necessidade de uma educação mais intensa. Foi aí que veio a ideia das escolas que nós implantamos. Hoje nós estamos com 10 escolas e a nossa proposta é fundar 100 escolas em Cuiabá. Então nós acreditamos que daqui 50 anos, se nós insistirmos nessa ideia, Cuiabá vai ser a cidade menos violenta do Brasil, porque nós estamos atacando pela periferia, exatamente onde nasce a maior marginalização. Então, a proposta nossa é exatamente essa, e pedir para que você venha somar com a gente, porque nós não vamos conseguir mudar a realidade criticando nossa Presidente da República, criticando nossos governantes, mas ao contrário, abraçando junto essa causa, que é uma causa de todos, porque eu não vou conseguir ser feliz sozinho, eu preciso que os outros sejam felizes também. Aqui funciona o Educandário Maria de Nazaré, onde nós temos a educação infantil e a educação fundamental. Então, nós funcionamos aqui praticamente de 4 a 14, 15 anos, com atividades no período da manhã, formais, e à tarde com as complementares, atividade física, atividades artísticas e algumas outras atividades que nós vamos desenvolvendo, preparando para as feiras de ciência, para o 7 de setembro. Então, são atividades complementares que nós desenvolvemos aqui. Dentro do Educandário Espírita Maria de Nazaré, nós trabalhamos dentro do princípio da educação espírita, pautado nas obras do professor Ney Lobo, né, a escola que educa, a prática da escola espírita, onde nós trabalhamos o processo de desenvolvimento dos sentimentos. O objetivo de todos nós dentro dessa escola, que é uma escola diferente das escolas de lá de fora, né, das escolas do mundo, é trabalhar a espiritualização de nossos educandos. Então nós propiciamos em todos os métodos, dentro dos conteúdos de aula formal, trabalhando os conteúdos espiritualizantes, de forma que ele possa compreender o papel dele no mundo, não somente como um profissional no futuro, mas como um futuro homem de bem, um construtor de um mundo melhor. A escola espírita ela propicia isso. O Educandário Espírita Maria de Nazaré ela tem 19 anos já de funcionamento, né? Essa é a segunda sede do nosso educandário. Primeiro, na formação das obras sociais Vantuil de Freitas. Eu, como professor, estou há 10 anos aqui trabalhando, né? Trabalhando nas aulas de História e Geografia, e nós passamos a perceber, ao longo de muitos anos, a mudança de conduta por parte dos educandos, por parte dos nossos alunos. Onde nós temos toda a pedagogia dentro da escola é a pedagogia pautada no Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Sempre trabalhando com muito amor, sempre trabalhando com muito carinho, sempre prezando muito pelo exemplo para que eles possam transformar-se intimamente. A escola espírita propicia isso, desde as aulas formais, desde o processo na educação artística, na educação física, nas aulas de educação do sentimento que acontecem nas sextas-feiras com os voluntários, nas aulas de educação do espírito, desenvolvimento da espiritualidade, até as atividades que nós fazemos em visita aos lares de idosos, à Casa da Mãe Joana, ao Hospital do Câncer, aos lares carentes, onde eles veem os infortúnios ocultos do próximo e sensibilizam-se diante dessas condições para que eles passem a refletir sobre a sua condição e melhorar as suas condutas, buscando um mundo melhor. Oi, aqui é da Escola Espírita Irmão Praeiro.
nós vamos estar mostrando a escola para vocês conhecerem um pouquinho da história nossa. Aqui é o salão de palestra onde os pais participam, os funcionários participam da palestra na terça-feira à noite. E aqui nós vamos estar conhecendo a cozinha, onde os pais, né, vêm com a gente trabalhar, dar seu dia de serviço, onde eles participam também com a gente aqui no dia a dia da escola. Que hoje nós temos 3 mães, Dona Judite, que é funcionária. Bom dia! Na realidade, a Dona Judite é nossa funcionária e temos 2 mães que participam da escola como voluntária, que é a Rosélia e a Dona Biraci. Elas estão sempre aqui nos auxiliando, né, Dona? Já vamos dar um sorriso aí. Elas estão sempre aqui com a gente, nos auxiliando na limpeza, na cozinha, que precisamos desse trabalho delas, para conhecer um pouquinho mais da escola. Eu ajudo porque, né, são várias crianças e precisa, né, apesar de ter as meninas que recebem para trabalhar, a gente precisa para ter mais, né, um apoio, porque eles vivem de doação, às vezes a gente traz algum material de limpeza para ajudar, então ajuda aqui na cozinha quando pode, né? Quando tem tempo, Porque no meu caso não tem quem fica para cuidar em casa, às vezes, para cuidar da casa, às vezes eu não venho mais por causa disso, né? Não venho mais vezes, senão eu viria mais vezes para ajudar. Eu venho todos os dias aqui na escola porque eu ajudo na limpeza, onde eles precisarem eu estou ajudando. Estou vindo também porque faz bem para mim, é um lugar onde eu me sinto bem, o ambiente é agradável e porque minha filha também estuda aqui e eu estou dia a dia, estou acompanhando o crescimento dela na escola. Essa aqui é a sala dos professores, onde os professores se reúnem todos os dias antes de começar as aulas para estudar o Evangelho de Lucas, mais ilustrações evangélicas para começar as aulas, né? Fazer uma oração, entrar mais equilibrado para a sala de aula, aí que eles vão estudar junto com as crianças também o que eles estudaram aqui antes de entrar para a sala de aula. Fora essa atividade que nós temos aqui do dia a dia, nós temos um contraturno, aula de balé, violão, flauta, coral e vôlei. Aí nós temos todas essas atividades fora essa aula que nós temos aqui com eles. Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa instituição, a Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, estamos participando agora à tarde das atividades do Educandário, nosso projeto de contraturno. A nossa escola, ela atende crianças de todos os credos religiosos, atendemos diversas comunidades ao nosso redor. Nós conseguimos fazer um trabalho em 2 períodos, na manhã com o colégio e à tarde no projeto de contraturno, que é esse projeto que vocês estão vendo agora, que é o projeto que premia a arte, leva a arte, a cultura, o esporte, enfim, inúmeras atividades para essas crianças. Então, pessoal, a gente quer convidar vocês a conhecer um pouco mais da nossa instituição, o que nós fazemos aqui para nossas comunidades, para toda a nossa comunidade aqui de Várzea Grande. Estamos aqui com um trabalho do Educandário que atende as crianças de 4 anos até os 14 anos de idade. Educação infantil, ensino fundamental 1 e 2. São no total de 200 crianças com conteúdo pedagógico, conteúdo moral dentro da doutrina de Jesus. Atendemos também, dentro do projeto Alquimia, as oficinas de siriri, de violão, canto, coral e também de capoeira. Bom dia! Bem-vindo à nossa escola! Essa é a turma do 4º ano, a nossa professora é a professora Marinalva, professora de língua portuguesa, história e geografia. E o 4º ano hoje é a idade onde atende as crianças de 9 anos e eles estão conosco também no contraturno, no atendimento
junto à flauta, ao violão, nós temos uma quantidade maior de crianças dessa turma que estão inclusas nesse projeto. Essa professora é a professora Márcia e ela hoje está aplicando aula de matemática. É a turma do 3º ano do Ensino Fundamental 1. Este é o espaço da cozinha e do refeitório da nossa escola. As crianças, elas recebem o almoço às 11h45 da manhã e após a escovação elas são encaminhadas aos seus lares. Este é o prédio da educação infantil que atende as turmas do Jardim 1, Jardim 2 e o 1º ano. Esse é o auditório da nossa instituição de ensino. Aqui acontecem as atividades extracurriculares com as crianças e a reunião bimestral com os pais. Sabemos que uma sociedade nova se faz com a educação diferente. E foi com esse objetivo que trabalhadores voluntários iniciaram esse trabalho neste local que vocês estão vendo, debaixo de um pé de manga. Inicialmente era apenas um caldeirão de sopa e um pé de manga. Hoje nós já temos 10 salas de aula, com a escola funcionando, com a educação totalmente voltada para as necessidades dessa comunidade envolvida com crianças abandonadas, com violência doméstica, com consumo de drogas. E nós viemos para cá para fazer uma diferença da educação. Nessa escola existe um papel fundamental que chama educação do sentimento. E é com esse objetivo que nós estamos aqui desde o ano de 2001. Gente, que interessante essas escolas, né? Você viu que maravilha? Então eu queria exatamente comentar sobre a escola religiosa na vida das crianças. Na verdade, existem escolas e escolas, nós sabemos disso. Um dos principais objetivos da escola não é só passar para a criança a formação intelectual, mas principalmente a formação moral. A escola verdadeira é a escola que educa, é a escola que trabalha o caráter. Então, preocupado com a educação, né, preocupados, nós, há 25 anos, implantamos a primeira escola aqui na periferia de Cuiabá. Chama Educandário Espírita Maria de Nazaré, a escola que educa, porque nós trabalhamos o caráter. Então, só para você ter uma ideia, nós temos uma aula chamada Educação do Sentimento, que é trabalhar o sentimento da criança, a parte amorosa. Nós explicamos para o nosso professor a importância dele amar as suas crianças, porque o amor é o melhor método educativo. Não existe outro, né? Então, nós trabalhamos isso há 25 anos, envolvendo numa metodologia levado para eles, numa linguagem deles. Eles ficam quietinhos, eles ficam interessados. A nossa escola é diferente. O nosso professor, ele é orientado na importância, né, do respeito. E eu converso isso com os nossos alunos. Nós temos que respeitar nossos professores como nossos segundo pais, né? Como se eles fossem os segundos pais da nossa vida. E a nossa escola, nós temos assim, o tratamento espiritual, tá certo? O contato com a espiritualidade. Eles têm aula de manhã, todos os dias de manhã, eles estudam o Evangelho de Lucas. Eles têm um momento da reforma íntima, de preencher a agenda de reforma íntima, avaliando o seu dia anterior, como fazia, né? Os grandes educadores, principalmente Pestalozzi, que nos dá esse exemplo, e principalmente Santo Agostinho, que nos dá o grande exemplo da reforma íntima, onde ele fazia o seu balancete do seu dia anterior. Tem um momento de relaxamento e meditação, porque a criança vem agitada de casa, vem com toda aquela carga de energia, e então ela serena o coração para ela começar a sua aulinha tranquila, em paz,
né? Ela tem o trabalho prático na área de caridade, eles visitam lares carentes levando alimentos, eles fazem arrecadação de porta em porta no trabalho prático, eles arrecadam alimento e levam para as crianças. As nossas crianças, elas realmente, elas têm a teoria e a prática. Por exemplo, quando eles estudam a importância do idoso, eles vão no lar de idoso fazer visita para o idoso, tá certo? Então, eles fazem esse trabalho teórico e prático. E educação do sentimento, onde eles trabalham cada um dos sentimentos. Vamos trabalhar a cólera, a raiva, como lidar com o momento de raiva. Porque nós sabemos que a inteligência emocional das nossas crianças, eles são muito inteligentes no aspecto, às vezes, intelectual. Gravam rápido, aprendem, mas no aspecto da inteligência emocional, péssimo. Então, uma das coisas que a nossa escola trabalha, principalmente a escola espírita, é a inteligência emocional. E eu não vou dizer só espírita, qualquer escola que tem um vínculo religioso, ela é diferente. Ela trabalha essa formação ética, moral, né, de costume, da importância da mansidão, da importância dela ser menos agressiva, né? Nós temos essas escolas funcionando no Brasil inteiro. Talvez hoje nós temos mais de 150 escolas espíritas no Brasil. E uma vez eu tive a oportunidade de ter um relato muito interessante de um jovem de periferia, porque a nossa escola sempre é na periferia para atender os mais pobres e necessitados. E conta-se essa história que aconteceu num bairro carente, numa favela em Goiânia ou Brasília, não me recordo. Mas o jovem, ele, apesar de ter sido estudado numa escola espírita, ele acabou envolvido, né, num processo e tornou-se um assaltante, um traficante, né? Envolveu-se com drogas, porque a família toda já era envolvida e ele entrou nessa. E eles foram fazer um assalto num posto de gasolina, onde existia um senhor que era espírita e conhecia esse menino desde pequeno. E foi muito interessante porque, apesar dele estar com o rosto coberto, o dono identificou quem era, mas não falou, lógico, para não morrer. Então, os outros falando, vou matar, mata logo. E ele dizia assim, calma gente, não é assim não vou matar ninguém, nós não podemos fazer isso, né? E ele achou muito interessante porque, embora ele se tornando um assaltante, ele era uma pessoa dócil, ele era uma pessoa que não queria violência, era o que acalmava os outros assaltantes, dizendo, não vamos matar ninguém, nós não estamos aqui para isso, calma gente. Olha que interessante. Então, de repente, você vai ver que o ser humano, quando ele é evangelizado, quando você leva amor para ele, mesmo que ele se torne uma pessoa do mal, ele trata as pessoas de forma diferente. Olha que interessante. Então, nós precisamos entender isso, que se a gente quer que o mundo diminua a sua violência, nós temos que ir de encontro a essas crianças antes que elas se tornem bandidos violentíssimos, que quando eles virem até nós, eles vêm armados e zangados e querem nos ferir de alguma maneira. Então, é diferente. Precisamos evangelizar, precisamos levar essa escola que educa. E uma notícia boa, antes a nossa escola, ela era voltada só para criança carente. Hoje não, nós atendemos também pessoas que têm condição, tá certo? Então nós atendemos os carentes e atendemos também pessoas que querem ter uma educação diferenciada. Não tinha a escola espírita em Cuiabá até hoje e agora nós temos uma escola que atende não só crianças carentes, mas outras crianças. Os meus 4 filhos estudaram na escola para crianças carentes, porque como eu era professor e a minha esposa diretora, eles assistiram e nós tivemos a oportunidade, não é? Graças a Deus, nossos ex-alunos, grande parte deles já fizeram faculdade e estão muito bem, né? Dos meus 4 filhos, os 4 já. 2 concluíram medicina, uma está terminando e o outro está fazendo administração na Irlanda. Então, e eu tenho crianças e muitas crianças que hoje são profissionais maravilhosos, diferenciados na sociedade. Então, a escola é a escola que educa e que trabalha o caráter da criança e que mexe com tudo isso. Pra você ter uma ideia,
eu dou aula para elas da área de filosofia. Então, eu levo estudo de casos para ela. Por exemplo, como na área médica, né, eu faço estudo de caso. Tipo assim, um jovem de 16 anos saiu de casa e tornou-se, né, saiu porque queria beber e tal. Então, eu trago o caso para que eles resolvam a situação. É muito interessante. São casos que eu trago da própria comunidade para estar relacionando, né? Outra coisa importante que eu gostaria de estar já finalizando o nosso programa lembrar do nosso telefone que está aí. Se você tiver alguma pergunta, entre em contato conosco, mande sua pergunta, tá certo? Para que a gente possa estar. Agora, em agosto, está recomeçando a Escola de Estudos Espíritas em todas as nossas 25 instituições que tem. Então, se você quiser, você entre em contato conosco para você saber qual é a escola mais próxima de você. Nós temos no Pé da 90, temos na Várzea Grande, em qualquer lugar que você quiser. Essa escola de estudos espíritas é totalmente gratuito para adulto. Não estou falando da escola infantil. E a escola infantil também nós temos vagas ainda esse ano para as crianças que queiram entrar do jardim ao 9º ano, que é todo o ensino fundamental, tá certo? Se você tiver interesse de colocar o seu filho numa escola que com certeza vai trabalhar, né, o seu caráter, a sua moral, a sua integridade, você vai encontrar uma escola diferenciada, tá certo? Onde ela vai receber o café da manhã, o almoço e tem aulas interativas à tarde, como aula de balé, aula de culinária, aula de flauta, aula de música, né? Coral infantil, enfim, tem todo um trabalho maravilhoso para a criança. Então, estamos finalizando. Vamos aqui lembrá-lo da importância da fluidificação das águas. Nós vamos agradecer e contar com você na próxima semana, que nós vamos abordar um assunto maravilhoso, que é falar sobre família, né? Qual a importância da família na nossa sociedade? Por que tantas separações? O que fazer para realmente constituirmos e valorizarmos e resgatarmos a nossa família, uma família diferente? Qual será a família do século XXI? Como será o nosso novo mundo dentro dessa visão aí que nós nos encontramos, né? Então, esse assunto muito interessante vai estar no próximo programa nosso, na semana que vem. Não perca, porque vale a pena. Então, nós vamos finalizando, agradecendo muito a sua audiência e vamos fluidificar a água, finalizando o nosso programa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.